Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem de hoje. Para os que não me conhecem, meu nome é Tatiane Capasso e eu sou discípula de Jesus Cristo. Estou aqui com a finalidade de falar do amor de Cristo, de levar a palavra de Deus, que fala de amor, de esperança, de consolo, de paz, mas tudo com o propósito de glorificar o nosso Deus Pai, nosso Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar primeiramente consagrando a palavra do Senhor, a nossa vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós como irmãos aqui juntos, Senhor, nós consagramos a Ti, a nossa vida, a nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Tudo que temos, consagramos ao Senhor. E consagramos também o canal Mensagem de hoje, Senhor, esta palavra ao Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, iluminar, Senhor, os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Fale com cada um de nós aqui, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Edifica nossas vidas, santifica-nos na Tua verdade. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para todos nós, irmãos, começando por mim, chama Aprenda a Viver na Dependência de Deus. Irmãos e irmãs, nós primeiramente precisamos reconhecer que Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo é um só Deus. Não são três deuses, é um Deus trino e poderoso. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus, Ele é Senhor. E quando Ele é Senhor, Ele é dono de toda a criação. Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono de todas as criaturas, de toda a criação. Ele é dono também de nossa vida, de nossa alma, de nosso espírito. Então, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor e que é dono de nossa vida, já temos um caminho andado, irmãos. Esse caminho é que nós reconhecemos que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Precisamos dele reconhecendo com humildade que se não é o Senhor em nossa vida, nós estamos mortos em nossos pecados. Nós podemos até estar vivendo uma vida, mas o nosso espírito sem Deus é morto. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos sendo vivificados dia após dia nesse Cristo que está nos santificando. Amém? Irmãos, então, diante desta palavra, aprenda a viver na dependência de Deus, vou apresentar a vocês o que é essa dependência de Deus. Primeiro, confiar e ter fé em Deus. Segundo, obedecer, se submeter a Deus. Terceiro, servir, o ato da servidão, servir a Deus com tudo que nós temos. Quarto, uma entrega total a Deus. Irmãos, eu quero falar de um rapaz que se tornou um homem forte em Deus e que passou por todo esse processo. Está lá em Gênesis, do capítulo 37. Vamos falar de José, o José do Egito, filho de Jacó. Ele tinha 17 anos quando pastoreava a ovelha dos seus pais junto com seus irmãos. José era um filho muito amado por Jacó, mas Jacó havia deixado claro que ele era o filho predileto dele. É o filho que ele tanto amava mais do que os seus outros filhos. Mas isto causou no coração dos outros irmãos uma certa revolta, uma raiva, um ódio, um ciúmes, uma inveja. Certa feita, Jacó havia feito para José uma túnica muito bonita. E os irmãos ficaram cada vez mais enciumados e com raiva, com ódio do irmão. Deus também havia dado a José 2 tipos de sonho. E esses sonhos
se falava de um governo, de autoridade, governo a qual ele ia exercer no futuro, mas ele não compreendia. Ele, em sua inocência, contou aos irmãos e ao pai, onde os irmãos ficaram com mais ódio e mais raiva dele, dizendo: então nós vamos nos curvar a você. O pai também disse a mesma coisa, mas ele guardou aquilo no coração e ficou refletindo sobre aquilo. Mas aquilo causou mais incômodo no coração dos irmãos. Mais ódio. Irmãos, certa feita, os irmãos de José estavam pastoreando bem longe. Jacó não confiava muito nos seus filhos, achava que eles viviam aprontando. Então pediu que José fosse atrás dos irmãos, que olhasse, observasse, visse que os irmãos estavam pastoreando verdadeiramente, os irmãos estavam bem. Então José foi. Irmãos, quando José avistou os irmãos, os irmãos disseram entre eles ali: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos tirar a vida dele e dizer que um animal devorou a sua vida. Eles pensaram nisso, lançaram esse pensamento no coração e realizaram. Irmãos, assim que José esteve com eles pegaram José, tiraram sua túnica, jogaram ele no poço, sem água, um poço fundo. Então eles foram comer. Mas de longe, irmãos, eles avistou os mercadores. Estavam indo levar para o Egito mirra, algumas especiarias. Foi quando eles venderam José por 20 peças de prata. Irmãos e irmãs, aí começa o processo de José. O processo de confiar em Deus plenamente. Porque José ali, ele sofreu traição, abandono, a revolta e a raiva, os ciúmes e a ira dos irmãos. E ele também não sabia o que estava lá na frente. Para quem ele ia ser vendido, onde ele ia ficar, onde ele ia se alimentar, onde ele ia dormir. José estava sozinho. Mas esse processo árduo que iniciou na vida de José era um processo que verdadeiramente ele ia aprender a confiar em Deus. E essa dependência, irmãos, faz com que muitas vezes estamos separados de muitas pessoas, às vezes nos vemos sozinhos, mas esse processo é um processo que só Deus pode nos transformar. Onde Deus tira pessoas, às vezes, de perto de nós, para que a nossa dependência não esteja nas pessoas, não seja uma dependência emocional, mas uma dependência completa e verdadeira em Cristo. E a nossa confiança, ela só é lapidada, extraída quando nós vamos para um deserto, por um problema, por uma tempestade. Porque ninguém extrai a verdadeira confiança em Deus se nós estivermos com dias tranquilos, com águas refrigeradas, com águas tranquilas. Mas quando nós estamos nesse processo, tempestade, de desafios, de circunstâncias adversas, é onde que Deus nos chama para perto, para confiar verdadeiramente nele, essa fé plena nele. Irmãos, chegando no Egito, José foi vendido para Potifar, que ele era o chefe da guarda de Faraó. E ali, irmãos, começou esse processo onde José começou a servir na casa de Potifar. E nós aprendemos na palavra do Senhor, onde diz lá em Colossenses, que tudo que nós fizermos, primeiramente, não façamos para homens, mas entendemos no nosso coração e na nossa mente que nós fazemos para Deus. Por isso nós entregamos o melhor para o Senhor, nós fazemos com excelência. E José tinha esse espírito de excelência, de fazer tudo bem feito. E ali, Potifar percebeu que Deus era com José. E José era um homem próspero, a mão de Deus estava sobre ele. E ali Potifar foi prosperando na casa. Potifar entregou toda a administração de sua casa nas mãos de José, porque José, ele servia com excelência, com amor, servia para Deus. Irmãos, mas quando nós achamos que está tudo bem, está tudo em paz,
Vem novamente aquela tempestade que sobe na nossa vida. E ali, irmãos, como estava tudo tranquilo, José trabalhando com excelência, ganhando confiança também de Potifar. Ele sabia e temia a Deus, ele sabia que ele fazia para Deus. Mas a mulher de Potifar começou a tentar José. José era um homem bonito, de boa aparência, atraente, mas ela começou a tentar ele. José sabia que tudo que ele fazia para Deus. Irmãos, olha o que ele diz na palavra para a mulher de Potifar. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o Senhor? Irmãos, ela novamente tentou as investidas na vida de José para tentar ele, para querer se deitar com ele, mas José fugiu. E quando ele fugiu, irmãos, da investida dela, ela ficou com tanta raiva e o manto dele ficou sobre as mãos dela. Naquele momento ela grita, ela faz um escarcéu, dizendo que José havia abusado dela. Então manda chamar o seu senhor, que é Potifar. Irmãos, claro que Potifar ia confiar na mulher dele, mesmo que ele havia administrado a casa com tanta excelência e temia Deus. Então José foi parar na prisão, onde Potifar mandou ele ser colocado. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia lá. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, José, ele confiou em Deus plenamente para ir para um lugar que ele não conhecia. Ele passou a confiar em Deus nesse processo, ter uma intimidade, relacionamento maior com Deus. Serviu a Deus com todo o seu amor, seu temor, com excelência, sabendo que estava fazendo para o Senhor. Aqui, irmãos, indo para a prisão, José se submeteu a Deus em humildade. José não bateu boca para se justificar para o Potifar, mas se submeteu naquele processo de humilhação, de mentira, crendo e confiando no coração em Deus, sabendo que Deus o justificaria. Isso faz com que olhemos para a nossa vida. Às vezes, queremos nos justificar de tudo, estar certos de tudo, colocando o braço na frente em tudo, esquecendo que Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele nos justifica. Ele está sempre lutando por nós. Então nós aprendemos em Deus também que nós não precisamos nos justificar para as pessoas em relação a calúnias, em relação à mentira, mas é o Senhor que vai nos apresentar, nos justificar, se colocar à nossa frente. Amém? Irmãos, aqui ele se submeteu também ao tempo de Deus, ao processo, que estar ali na prisão também ele estava sendo lapidado, trabalhado para algo maior que ele nem sabia que estava lá na frente. Mas ali Deus estava com ele e concedeu-lhe simpatia no coração do carcereiro para com José. O Senhor faz isso também. Quantas vezes nós estamos precisando de algo e o Senhor, na sua grande bondade e misericórdia, concede simpatia no coração de alguém para nos abençoar, para nos ajudar. Assim também é conosco. O Senhor concede no nosso coração misericórdia e compaixão para abençoar outras vidas. Irmãos, ali ele se submeteu ao tempo. Nós queremos tudo hoje, tudo para agora, mas no Senhor nós aprendemos que o tempo do Senhor é diferente do nosso. E esse processo de tempo, nós também precisamos respeitar em Deus, pois é o tempo que revela o nosso coração a Deus. Se nós vamos ter paciência, se nós vamos confiar nele, se nós vamos amá-lo verdadeiramente, ainda que neste tempo não estamos vendo as promessas serem realizadas,
Ainda que milagres nós não estamos vendo, mas nós o amamos pelo que ele é, não pelo que ele faz, mas porque ele é nosso Pai, ele é amor, ele é bondade. Ainda que não tenhamos tudo, mas o que não nos pode faltar, irmãos, é a presença de Deus em nossa vida. E José tinha a presença de Deus. E você, homem e mulher, tem a presença de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, o carcereiro não se preocupou mais com toda a administração da prisão, pois havia entregue tudo para José. O carcereiro percebeu que Deus era com José, que ele era diferenciado. E chegou ali na prisão 2 homens, que eram lá do palácio de Faraó, os que trabalhavam para o Faraó, o padeiro e o copeiro. Eles tiveram 2 sonhos, dali a qual ele revelou a José. E José, pelo Espírito de Deus, revelou a eles o sonho, que o copeiro ia ser restaurado o seu cargo, mas o padeiro ia ser enforcado. Mas olha o que José disse para ele: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Irmãos, copeiro foi restaurado, mas a palavra diz: o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Nós vemos aqui na história também que tudo tem o tempo de Deus. Para todas as coisas que acontecem debaixo do céu, a palavra diz que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo para acontecer. E assim foi com José. Faraó teve um sonho e José foi levado à presença de Faraó para revelar a Faraó o significado verdadeiro do seu sonho. E aqui, irmãos, vemos uma entrega total a Deus, onde ele diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Irmãos, então José confiava em Deus plenamente, tinha fé em Deus, ele se submeteu a Deus, se submeteu às humilhações, ao tempo, à mentira, à calúnia, mas submeteu em humildade. Ele obedeceu ao Senhor, sabendo que ele era temente a Deus, correu, fugiu do que era mal, serviu a Deus, servindo as pessoas com temor, a Deus com alegria, com excelência. E ele tinha uma entrega total a Deus, onde ele olhava para Deus, Deus era o centro de tudo na vida dele. Ele sabia que os dons e revelações que ele tinha da parte de Deus não era dele, a glória não era dele, era de Deus. Os sonhos que havia dado era Deus, as revelações que havia dado era Deus. A prosperidade que ele tinha na vida dele e por onde ele levava na vida dos seus era do Senhor. Ele fazia uma entrega total, ele era totalmente dependente de Deus, vivia uma vida em dependência a Deus. Então que essa palavra possa falar nos nossos corações, que nós possamos olhar para a nossa vida, ainda que nós não entendemos o que está lá na frente, nós confiamos plenamente em Deus, porque o Senhor traz no nosso coração esse Deus tão maravilhoso e Pai, que nos deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados e para que hoje nós tenhamos uma aliança com Deus, para que hoje nós entramos na presença de Deus com confiança, sem acusação, revestidos pelo sangue de Jesus Cristo e justificados. Nós podemos ter essa confiança plena que Deus olha para nós, que Ele nos escuta, que Ele nos ama e que tem o melhor para nós. Essa confiança que faz também nós obedecermos e nos submetermos à vontade do Senhor. Para conhecer a vontade dEle, nós precisamos conhecer a palavra dEle, saber o que Ele deseja, como podemos nos submeter a Ele, obedecer a Ele. Se não sabemos o que realmente devemos obedecer, se não irmos para a Escritura, se não buscarmos a sua verdade.
Servir Ele, toda a nossa vida é uma servidão. Primeiro servimos ao Senhor e servimos ao nosso próximo, servimos aos nossos maridos, os maridos servem as esposas, servimos os nossos filhos, servimos ao nosso próximo. Quando você vai numa padaria, seja tomar um cafezinho, um pão, tem uma moça que vai te servir com amor, com carinho. Talvez ela não saiba que primeiramente ela está servindo a Deus, depois a você, mas ela está servindo primeiramente ao Senhor. Amém? Essa entrega é total, onde nós reconhecemos que o Senhor é Senhor de nossa vida. Ele é tudo. E a nossa vida é dele. Que faça e cumpra a vontade dele. Que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Que se essa palavra falou ao seu coração, que você possa compartilhar para quem está precisando. Curte, comente, coloque de que cidade você está assistindo. Se você precisa de oração, coloque. Eu quero estar orando pela sua vida também. Amém? Vamos orar, irmãos? Papai, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos te agradecer aqui, Senhor. Que essa palavra o Senhor possa ter falado através do Espírito Santo com cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Sei, Pai, que o Senhor fala em nossos corações, cada um, a mensagem é única, mas o Senhor fala nos corações de formas diferentes, naquilo que nós estamos precisando ser lapidados, trabalhados, que precisamos amadurecer. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, que possamos ter fé no Senhor, confiar no Senhor plenamente, obedecer ao Senhor, nos submeter à tua vontade, servir com amor, com carinho, Senhor, com temor ao Senhor, sabendo o que estamos fazendo para o Senhor, e te entregarmos a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, tudo que temos a ti, consagrando a ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós agradecemos e assim eu abençoo cada vida aqui, em teu santo nome, em nome do Pai Deus, Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Beijos. Deus te abençoe.